Olá, estamos aqui na edição do Entender Condomínio, que é um programa feito para você, telespectador, síndico, subsíndico, membros do Conselho Fiscal e interessados nessa área condominial. E para apresentar essa quinta edição, ele, Paulo Roberto Melo, e ela, Débora Brito. E estamos recebendo aqui hoje dois síndicos, na verdade. Uma empreendedora, Janine Brito, uma grande líder na área empresarial, síndica, tem feito um bom trabalho. E o síndico do Life Resort, o Flávio Magalhães, que também tem feito um bom trabalho. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Tudo bem, Janine? Seja bem-vinda ao programa Entender Condomínio. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu que fico muito honrada de poder participar. Débora Brito, tem alguma pergunta já para os nossos participantes do nosso programa hoje? Com certeza, Paulo. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre sustentabilidade, não é verdade? Sustentabilidade é um tema muito importante atualmente, onde a gente vive uma fase, de contenção de gastos. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para o Flávio, Flávio? Como você tem lidado com relação à sustentabilidade no Life Resort? Quais foram as medidas que você tomou, dentro da sua gestão? Conta para nós um pouquinho da sua experiência também como síndico. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa, junto com vocês, pessoas amigas e notórias em Brasília. E com relação à sustentabilidade em condomínios, primeiramente, eu sou quase que um síndico verde, digamos assim, E essa preocupação existe desde o início da nossa gestão, muito antes de eu ser síndico, aliás, lá no condomínio. E desde o retrofit de LEDs, que é a substituição das lâmpadas incandescentes por LED, feita em 2015, até diversas medidas, porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente também a gente necessita de uma licença ambiental por estar à beira do Lago Paranoá. Então, a gente sofre uma série de exigências do IBRAM e de diversos órgãos, tanto federais quanto estaduais. E, além de ser uma preocupação, existem várias exigências a serem cumpridas, Então seu condomínio é um condomínio clube, É misto? Misto. Eu não gosto nem dessa palavra clube, mas é quase isto, Ele é um condomínio que ele é misto, ele é residencial e comercial. E tem também o pool hoteleiro, A gente sabe. Além disso, tem o pool hoteleiro. Então, é um condomínio complexo, bastante complexo na gestão, mas, além de tudo isso, a gente está além de todas as realizações passadas, a gente está agora com uma bandeira para 2017, que é a energia fotovoltaica, tão importante para o país. Então você vai implantar energia, os painéis de energia fotovoltaica no seu condomínio? A gente está na fase de projetos, de análise de viabilidade, mas diante das resoluções assinadas pela ANEEL em 2015 e 2016, existem incentivos bastante interessantes e facilidades também. Agora, realmente, eu acho que a hora é essa de começar a pensar nisso, e mesmo porque quando o panorama para os próximos 5 anos em se tratando de energia no país, principalmente para condomínios, empresas, é bastante grave, Todos passamos por racionamento agora em 2015, e preocupações, com pluviométricas, Agora, Flávio, só te interrompendo, você poderia falar um pouquinho do que se trata a energia fotovoltaica para os nossos telespectadores, Porque a gente escuta falar, não é, Paulo Roberto? Exato, é importante. E muita gente tem essa dúvida, enfim, do que se trata essa energia? São placas especiais feitas de que material? Quanto custa, em média, a implantação desse sistema dentro de um condomínio grande, como é, por exemplo, o Life Resort? Quantas unidades você tem lá hoje, Flávio? Nós temos 1.010 unidades. Então, muito grande condomínio, muito grande. Então, eu gostaria que você explicitasse um pouco. O sistema fotovoltaico hoje, ele é bastante difundido fora do Brasil. No Brasil ele está engatinhando, mas já está bem avançado. São, na realidade, placas feitas de componentes de silício e alguns outros componentes que captam essa energia, jogam na rede, no caso nosso aqui da SEB,
e a SEB faz uma compensação dessa energia para as nossas contas mensais. Então, eu acho que o momento é esse de investir, porque quando a demanda for muito grande, quando houver uma possível escassez da energia, aí os preços dessas placas, os preços desses projetos também vão, né, para as então alturas. não tem nada a ver com a energia solar, ou é a energia solar? Sim, é a energia solar. Ela é captada, tá. essas placas captam a energia, a luz do sol. A gente tem um índice de insolação em Brasília muito bom, excelente, aliás. E essas placas captam essa energia, transformam através de conversores em energia consumível e jogam a um grid, né, que chama o sistema, na rede da SEB. E a SEB distribui para outros consumidores e compensa nas nossas contas mensais. Aí pode até mesmo ser zerada a conta e também pode receber também uma contrapartida da futuramente, SEB? Exatamente. Futuramente esse excedente, um possível excedente que você tenha de energia, ele poderá ser até vendido para a SEB. Janine Brito, o que você acha dessa questão da energia fotovoltaica? Você reside em casa, não é? No Lago Sul. Você tem essa energia na sua casa? Como é que é a questão da energia na sua casa, por exemplo? Nós utilizamos o aquecimento solar, né, que é uma modalidade desse aproveitamento da energia fotovoltaica, mas em residência ainda não utilizamos nos condomínios, porque o aquecimento solar, no caso, ele serviria mais para aquecer a água, e os condomínios são comerciais, então não teria utilidade. Mas ouvindo o Flávio falar aqui, eu comecei a ficar pensando na questão custo-benefício, né, Flávio? Porque nós temos que sempre analisar quanto isso custa para um condomínio e de que maneira você conseguiria implantar esse sistema no prédio. Se você teria adesão também de todos os condôminos para poder fazer um investimento tão alto. Ao que me parece, o investimento não é baixo, né? O que nós utilizamos hoje nos condomínios a nível de sustentabilidade são as caixas coletoras de água, de chuva, para utilização em vasos sanitários, né? E ela não é uma água potável, não é uma água para ser consumida, para ser ingerida, porém pode ser utilizada em limpeza, em vasos sanitários, e tem um resultado muito bom, porque também a escassez de água no DF já começou a ser um problema há alguns anos, né? Ô Flávio, me diga mais uma coisa a respeito do condomínio, né, no Life Resort, onde você é síndico. Essa questão da água, bem lembrado pela doutora Janine Brito, os hidrômetros, eles já são individualizados? Na realidade, o nosso condomínio, o Life, ele recebeu da construtora há 6 anos atrás os hidrômetros já preparados para individualização. Somente ainda não conseguimos aprovar essa individualização de fato, né? Mas também é uma bandeira que a gente acha necessário diante da sustentabilidade, diante do pensamento verde, do pensamento ecológico. Isso acaba sendo um problema, não é verdade? Porque o pool hoteleiro, ele não tem uma ocupação intensa, né? Assim, full time. Sempre tem uma ou outra unidade que fica ali vazia e há a cobrança daquela taxa mínima, né? Então acaba que isso eleva demais o valor das contas de água dentro do condomínio. Exatamente. E existem também infelizmente ainda existem pessoas que, né, não se preocupam com o desperdício da água de fato, né, e costumeiramente deixam vazamentos meses a fio, e se não houver exatamente a individualização ou um acompanhamento rígido, né, da parte de manutenção do condomínio, o desperdício é grande. Janine Brito, gostaria de comentar? Essa parte de hidrômetros não é uma coisa fácil, não. A gente quer implantar isso nos edifícios, mas o custo é altíssimo e as edificações mais antigas não são facilmente adaptáveis a essa nova modalidade de controle da água. Então, de mensurar a água, né? O consumo de água.
Então, seria realmente o ideal, o mais justo, que cada unidade arcasse com o seu próprio consumo e não um rateio da conta geral, porque acaba realmente aquele que consome mais vai pagar um pouco menos e aquele que não consome nada vai pagar por um consumo que ele sequer teve. Mas é uma coisa que não é muito fácil. A gente tem tentado adequar os edifícios ao hidrômetro individual com muita dificuldade. Exatamente. Inclusive, o presidente Michel Temer recentemente sancionou uma lei que obriga, dentro de 5 anos, todos os condomínios brasileiros a implantarem o sistema de hidrômetros individuais. E os novos condomínios já são obrigados, tanto por lei distrital quanto por lei federal. Ah, maravilha, muito bom mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as obras. Como anda, Janine Brito, essa questão? Janine Brito, que é empresária da Ferragens Pinheiro, que é uma empresa, né, especializada nesse ramo da construção civil, em ferragens. Como andam as vendas, principalmente agora nessa fase das Olimpíadas, né? O que você está enfrentando como empresária nessa época? É muito bom falar sobre isso, ter essa oportunidade, porque a Ferragens Pinheiro é uma empresa que foi fundada em Brasília na época da fundação da Capital Federal. Então, em 1960, é uma empresa cinquentenária, é uma empresa que já tem 56 anos de vida. O que acontece? Nós estamos enfrentando aí uma crise muito grande no ramo do fornecimento do aço, que é o nosso ramo. A gente não constrói, nós só fornecemos o aço, em virtude da ausência generalizada de obras no DF. O GDF suspendeu as suas obras já desde algum tempo, especialmente no início do governo Hollenberg, porque haviam outras prioridades, e as empreiteiras da nossa capital estão praticamente paradas. Existe muito pouca obra no Distrito Federal. O que acontece é que isso desencadeia um problema muito maior em termos de desenvolvimento econômico da cidade. Por quê? Porque os canteiros de obra são os grandes empregadores, e a ausência deles desencadeia um desemprego em massa de pessoas que sobrevivem do seu trabalho. E o que nós temos verificado é que as empresas construtoras deram realmente uma parada grande em obras, e a inadimplência também é uma coisa que cresceu demais. Cresceu tanto nas empresas nossas que são fornecedoras de aço, como também nos condomínios. A gente tem verificado uma certa incidência de inadimplência devido a este momento de crise grave que nós estamos vivendo. Janine Brito, você tem reunido sempre com o governador Rodrigo Hollenberg, com outros empresários, com secretários do Estado, para poder discutir um pouco essa questão dessa crise e o que fazer para retomar a economia, retomar as obras, retomar as construções. O que vocês têm feito com relação a isso? Eu faço parte do Fórum do Setor Produtivo e temos tido realmente a oportunidade de sentar com o governador Hollenberg e sua equipe, a fim de darmos algumas ideias, algumas sugestões para se retomar o desenvolvimento do DF. Na verdade, o que ele nos colocou é que encontrou a casa um pouco bagunçada, né? Encontrou a casa passando também por um momento de dívida muito grande, e a prioridade do governo dele foi arrumar a casa primeiro. E isso acabou gerando mais demissões grandes, volumosas, né, no DF. Então, nós temos conversado muito, nós, que eu digo, do setor produtivo, com o governador, a fim de que se retome o crescimento. Não temos visto ainda grandes resultados, evidentemente ele deve ter as razões dele, para ainda não ter promovido este crescimento, esse desenvolvimento, e lá se vão aí 2 anos
quase 2 anos, em que as coisas não aconteceram aqui no Distrito Federal. Mas nós temos que ser bastante otimistas e imaginar que isso é passageiro e que nós devemos voltar a crescer aqui em Brasília. Inclusive, essa reação em cadeia que a Janine comentou chegou a impactar nos condomínios também, né? Com a inadimplência também, essa falta circulante do dinheiro no DF chegou a causar um grave aumento, né, da inadimplência nos condomínios. Na verdade, é um efeito em cascata, né? Porque se a gente for analisar, isso aumenta a marginalidade, isso aumenta a criminalidade no Distrito Federal e nós temos visto o quanto isso aumentou. Não adianta nos mostrarem números de que a criminalidade continuaria, né, entre aspas, normal, que na realidade o que nós estamos vendo não é isso. Nós estamos vendo que hoje não há mais segurança no DF em nenhuma circunstância. Você não pode andar na rua, você não pode deixar seu filho brincar na calçada. Realmente a situação está ficando alarmante. É bem lembrada essa questão da segurança. Eu queria até perguntar para o Flávio Magalhães como é que é essa situação no Life Resort, porque é um condomínio, né, aberto ao público, no sentido ali tem restaurantes, ali tem academia, né, ali tem até salão de beleza, Exatamente. etc. e tal. Então, como é feito, Flávio? Conta para os nossos telespectadores o controle disso, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito de furtos, se há furtos no condomínio, quais são as medidas que vocês têm tomado em relação a essas questões de segurança. O nosso condomínio, apesar de ser um condomínio bastante seguro, né, com um corpo de funcionários bastante elevado em termos de segurança, a gente chegou a ter problemas de segurança em 2014, antes da minha gestão até, não só o nosso condomínio, mas vários condomínios da Orla do Lago. Mas diante desse quadro e diante da gravidade do que a Janine comentou aqui também, com relação à segurança no geral no DF, 80% dos investimentos realizados pela minha gestão no Life Resort foram na área de segurança. E hoje a gente conta com um condomínio extremamente monitorado, né? Com câmeras de última geração, com controle de acesso totalmente computadorizado, tags automáticas nas cancelas. Então tem sido uma árdua luta, um árduo caminho diante de um ano tão hostil que a gente teve em 2015, realizar esses investimentos sem impactar os condôminos, né? Pelo menos esse foi o nosso esforço, né? Então o visitante ele também se identifica, ele é monitorado? Hoje a identificação tanto do visitante de condômino quanto do visitante comercial, ela é bem rígida. A gente faz questão disso, né? Porque algumas pessoas, inclusive, alguns condôminos não se sentem muito satisfeitos com essa rigidez diante, claro, da demora que isso ocasiona. Antes, se o controle não era efetivo e hoje o controle é efetivo, é claro que a gente tem uma demora nisso aí, gasta um pouquinho de tempo em portaria para efetuar esses controles, mas ele é extremamente necessário e a gente não abre mão disso. Claro, a gente sabe que o restaurante que tem lá dentro do Life, ele é aberto, né, completamente aberto ao público, mas as demais atividades ali, academia, isso é aberto ao público? Como é que é? Sim, as áreas comerciais, 70% das áreas comerciais do nosso condomínio são abertas ao público externo e isso realmente causa eu não diria um transtorno, mas uma dificuldade na gestão da segurança no condomínio a mais, né? Então, isso foi realmente uma coisa que a gente lutou em 2015 e agora em 2016 para minimizar, né, qualquer efeito, minimizar qualquer transtorno para os condôminos moradores e do pool hoteleiro, né, em relação à segurança. E eu acho que a grande satisfação nossa hoje é ter conseguido, né, equacionar ambos os lados, que eu acho que o síndico também tem esse papel, né? Não adianta você só olhar um lado que esteja, né, deficitário, a gente tem que também ter toda essa política, né,
É verdade, eu queria até aproveitar o gancho da doutora Janine Brito em relação à mobilização da classe empresarial, né, onde eles se reúnem para debater quais são as demandas. Isso é tão interessante, tão importante essa iniciativa sua, que eu acredito que seja também um exemplo, Flávio, para os síndicos ali da orla, daquela região do setor hoteleiro, né? Você já teve a oportunidade de conhecer os outros síndicos ali, os vizinhos? Vocês têm algum tipo de associação ou projeto nesse sentido de, né, revitalização, enfim, onde vocês possam estar conversando sobre as demandas dessa região? Hoje, todos os condomínios ali da orla, ou a grande maioria deles, tem um verdadeiro pool de cooperação entre si, né? Então a gente troca informações a respeito de tanto de gestão, de administração, como de segurança. Existe uma troca de informações em tempo real na área de segurança entre esses condomínios hoje, né, justamente por essa integração entre os síndicos e as gestões. Inclusive até na parte de energia fotovoltaica, que eu comentei anteriormente. Eu queria só fazer uma última ressalva, eu sei que a gente já saiu do assunto, mas foi uma questão levantada até pela doutora Janine, que hoje você tem linhas de financiamento para esses projetos, muito boas, com incentivo até do governo federal, e agora também estão chegando linhas de financiamento estaduais, vindas do GDF ou através do GDF, né? Então, na realidade, não vai existir um impacto aos condôminos, porque na realidade esses financiamentos vão ser uma moeda de troca, você vai trocar suas contas mensais, o que você paga mensalmente, para pagar esse financiamento. Então, não existe impacto orçamentário na realidade. Daí a facilidade, em tese, de aprovação desses projetos. Paulo Roberto Mello, olha que interessante, isso daí é uma informação privilegiada para os nossos telespectadores, não é verdade? Interessantíssimo isso, inclusive o Banco Regional de Brasília e outros bancos já estão oferecendo já linha de crédito específica para o financiamento das placas solares para gerar energia e assim o condomínio ser um condomínio sustentável. Eu acho que sustentabilidade não é só a questão do lixo, é também a questão da energia, a questão da água. Quando o condomínio é sustentável é quando ele não precisa de quase ninguém para sobreviver. Ele, por si só, ele consegue gerar água, gerar energia e também, claro, tratar o lixo da forma correta. Não é isso, Flávio? Exatamente. Eu acho que um condomínio sustentável, ele, além da parte ecológica, além da parte, né, verde do negócio, ele tem que ter todo um trabalho de conscientização dos moradores, um trabalho de, né, programas até de conscientização, né? Porque não adianta só a gestão fazer e quem reside ali, né, não ter também atitudes, né, coerentes com relação à ecologia, com relação a essa sustentabilidade. Você falou em lixo e eu me lembrei aqui que nós, no CIA, nós abrimos uma unidade lá e nós temos uma dificuldade muito grande de ter o lixo ecológico, o lixo reciclado, né? Por conta da coleta. Na coleta. Não há coleta. Seletiva, então, quer dizer, né? não há coleta seletiva. Então, você quer aderir a essa necessidade hoje e não tem como, porque você ficaria com um problema a mais. Aí é interessante que entra também os condomínios. O condomínio, por exemplo, igual o Life Resort, ele pode fazer uma parceria com uma cooperativa de lixo, Exato, de catadores de lixo, e esses cooperados eles vão lá e recolhem esse lixo seletivo para poder reciclar, não é isso? A gente foi até um pouquinho além, Paulo. A gente, hoje, na época, a gente procurou funcionários nossos, do nosso corpo. Nós temos um corpo de funcionário hoje que beira os 80 funcionários, né, colaboradores próprios, e a gente levantou voluntários que hoje eles fazem a seletividade da coleta dentro do condomínio, de forma voluntária. Isso é vendido para essas cooperativas, passado para essas cooperativas, e essa pequena renda é rateada entre eles mesmos, né, num sentido de eu ia auxiliar. comentar o seguinte, que a doutora Janine falou muito bem
colocado, inclusive, é essa questão de que não há a coleta seletiva, né? Na verdade, há uma coleta seletiva camuflada. Exato. As pessoas fingem que separam o lixo, né? E o caminhão de lixo, ele finge que separa também, recolhe também. Na realidade, tudo vira uma coisa só, né? Tanto que não se vê resultado nenhum disso, né? Dessa seletividade. A gente nunca teve nenhum feedback sobre o que é feito com esse lixo. Parece que o brasileiro não respeita realmente, né? Porque no exterior a gente até vê ali organizado, existem lixos que são mais limpos do que a própria, né? Assim, são tão limpos quanto a residência ali da pessoa, enfim. E aqui no Brasil a gente abre, pelo menos eu moro em apartamento, moro em condomínio, né, Paulo Roberto? E a gente abre ali a porta de lixo e você vê ali o lixo orgânico cheio de papel, cheio de plástico, cheio de lata. Então o próprio morador, né, muitas vezes até de um condomínio elitizado, não cumpre, né, com a sua parte. Principalmente o elitizado. Principalmente elitizado. É muito importante, telespectadores, que a gente faça a nossa parte. Conscientização é o nome disso, né, Débora Brito? Conscientização, né, Paulo, e educação. Realmente educar os nossos filhos, desde pequenininhos ali, a terem essa consciência, né? Realmente que é importante a gente cuidar do nosso planeta. Desculpa, Paulo, eu gostaria só de emendar um adendo em todo esse assunto da sustentabilidade e tal, que é tão importante quanto, né? Que é a segurança jurídica de todo esse processo sustentável. Então, essa é uma coisa que a gente tem investido forte também no condomínio, que é na segurança jurídica de todas essas ações. Isso é muito importante, porque hoje em dia pode ser que o nosso país ainda não seja modelo em diversas coisas, mas uma coisa eu afirmo, os órgãos ambientais eles funcionam muito bem e aplicam multas muito bem aplicadas também. Então, rigorosas, né? A fiscalização ela existe para todos. Exatamente. Então há que se pensar na segurança jurídica de todo esse processo, sempre, né? Uma assessoria jurídica ambiental até, né? E isso é muito importante para que o condomínio não tenha prejuízos futuros e os condôminos tenham essa segurança também. Sim, extremamente importante essa assessoria jurídica, principalmente ambiental. Inclusive esses condomínios perto de áreas de preservação, tem que ter um acompanhamento constante, não é isso, Flávio? Exatamente, tem que ser constante. As licenças ambientais são muito rígidas, né? Então qualquer realmente escorregão, qualquer coisa que realmente você não acompanhe ou deixe de forma incorreta, né, você tem sérios problemas e problemas significam custos, né? E isso a gente... Janine Brito, é sabido que a construção com ferro, com estruturas de ferro, é uma construção também ecológica, né? Você constrói rápido e não prejudica tanto o meio ambiente quanto construções de ferro. Como é que funciona isso, hein? É muito mais rápido, você falou em velocidade, é muito mais rápido realmente hoje você utilizar a estrutura metálica em obras de qualquer tamanho. Então, veja, a Indústria Pinheiro, ela é uma empresa que foi criada justamente para cortar e dobrar o aço, minimizando o seu espaço dentro da obra, acelerando o processo de montagem de toda a sua estrutura e diminuindo custos de mão de obra e mantendo a sua obra limpa, sem desperdício de material. Hoje a coisa, né, sem o impacto. Então hoje a coisa mais importante é evitar-se o desperdício de qualquer coisa, acho que tudo, né? E essa é uma solução que nós estamos começando a falar muito nela, a mostrar, sabe, as vantagens que existem em você já comprar para a sua obra o aço cortado e dobrado sob medida, sem desperdício. Então você imagine, o consumidor antigamente, ele comprava barra reta e levava para dentro da sua obra, lá ele tinha que ter o maquinário, o armador, o espaço, e lá é que ele cortava e dobrava o aço para poder ser utilizado. Uma boa parte dessa barra
era desperdiçada porque não ia dar mais dobra nenhuma, não ia poder ser aproveitada. Então, você imagine que hoje você chega com o seu projeto na empresa e é calculado pelos nossos especialistas, né? É calculado toda a quantidade de aço que você vai precisar e em que tamanho, né? E como ele deve ser cortado e dobrado. Então, quando o cliente leva o aço, ele já leva na medida certa, exata, para ser aplicado na sua obra. Eu acho que essa é uma das medidas mais sustentáveis hoje em termos de construção. Inclusive muito aplicada nos Estados Unidos há anos, né, Janine? Há anos. É porque, infelizmente, nós ainda estamos um pouco retrógrados, né, em alguns aspectos. Então, as pessoas precisam de ter essa conscientização de que nós temos que realmente aderir às inovações, à modernidade. Não adianta lutar contra. A gente vê aí o pessoal reclamando do celular. Ah, porque o celular agora não, tirou aquele prazer que as famílias tinham em jantar juntas e tal. É mesmo? Então não devemos ter televisão, não podemos ter celular, não podemos ter mais, até o trabalho, todo mundo tem que trabalhar no mesmo lugar, no mesmo horário, para poder chegar todo mundo junto em casa. Então o mundo mudou e é importante que as pessoas se conscientizem disso. Para melhor, né? Mudou para melhor. Para melhor, mas o pessimismo do brasileiro é muito grande. Então, ao invés, né, Paulo Roberto, de ver o lado positivo das mudanças, das inovações, o brasileiro ainda insiste em criticar, em denegrir, né, questões que são... o próprio país, né? E questões que são tão importantes para a nossa evolução, né? Evolução realmente como seres humanos. E eu queria botar um pouquinho de pimenta no nosso programa, Paulo. Vamos colocar um pouquinho de pimenta? Que o Flávio Magalhães falou aqui da necessidade de uma assessoria jurídica, né? A doutora Janine, porque ela também é advogada. Necessidade competente de uma assessoria jurídica. Não basta uma assessoria jurídica. É verdade. Atuante, né? Isso. Fundamental. É verdade. Então, eu queria, assim, falar um pouquinho de curiosidades, que o nosso programa também é voltado para amenidades sobre condomínio, né? E a gente sabe que acontece de tudo. Doutora Janine é advogada e também é síndica de quantos condomínios hoje? Não, hoje 2, né? A gente só 2. Só administra, hoje a gente só administra os imóveis próprios. Nós não temos como atuar em outros condomínios, né? E é importante aquela coisa que falam que o olho do dono, né, que engorda o gado, é verdade. Eu acho que a presença do proprietário ali participando, lutando pelos interesses dos seus imóveis é muito importante. Então, nós sabemos que o Código Civil ele permite, né, a figura do síndico profissional. Inclusive nós na associação, na Abrasp, na Associações DF, nós temos batalhado, não é verdade, Paulo? Para poder oficializar, né, regulamentar, vamos colocar assim, porque já existe, já é oficial essa profissão, né, há muitos síndicos profissionais, mas há necessidade de se regulamentar essa profissão, né? E por falar nisso, Débora, ontem eu estive com um deputado federal de Santa Catarina e nós estamos montando a bancada dos condomínios agora. Tem a bancada da bala, tem a bancada do esporte, da evangélica, vamos montar agora a bancada dos condomínios. E em breve a gente estará criando a frente parlamentar em defesa dos condomínios e apoio aos síndicos, que vai buscar uma série de itens, entre eles a regulamentação da profissão de síndico, oferecer mais tanto obrigações de um lado quanto direitos de outro para os síndicos, porque o síndico ele está pior do que político, ele só apanha. Ele apanha e não tem nada, tem direito nenhum, não pode ter férias, não pode, não tem 13º, não tem nada. Então a gente quer oferecer ao síndico também alguns direitos e mais deveres ainda, porque deveres ele já tem, vamos aumentar os deveres dele, as responsabilidades dele, porque existem casos aí em condomínios que o síndico faz cada besteira. Isso aí, inclusive, é importantíssimo essa coisa de profissionalizar a administração de um condomínio, porque as pessoas têm uma ideia totalmente equivocada de que administrar é simples, né? É fácil, qualquer um pode, qualquer um dá conta, e não é assim.
Não é assim. Um condomínio, uma empresa bem administrada, administrado por pessoa realmente qualificada e competente para isso, tem resultados completamente diferentes de quem vai tentando fazer a coisa de uma maneira amadora. Ah, com certeza. E esse programa é muito interessante porque a gente vai falando e vai emendando um assunto no outro, não é, Paulo? Mas, assim, eu gostaria que vocês comentassem, né, compartilhassem com os nossos telespectadores alguma curiosidade, enfim, algum caso esdrúxulo que vocês já enfrentaram, ou alguma questão, assim, bem difícil, do lado humano da coisa, né, um conflito dentro do condomínio de vocês. Eu tenho uma história interessantíssima. Eu me lembro que num edifício lá de Taguatinga, no início, quando eu comecei a administrar esse prédio, havia um condômino, uma pessoa que alugou um imóvel e entrou para o prédio, só que depois a polícia me procurou, e eu era síndica do prédio, para saber se essa pessoa estava realmente lá no condomínio e porque ela havia dado um tombo na praça enorme e que provavelmente todos os documentos que ela me apresentou seriam falsificados. Nossa, eu me então recordo... era um condômino que se apresentou com uma identidade, mas na realidade ele era um outro sujeito? Ele era uma outra pessoa. E aquilo me assustou bastante e até em nome, assim, na época nós não tínhamos, apesar de eu ser advogada, mas nós não tínhamos muitas ferramentas, sabe, para lidar com essas dificuldades todas. E a minha atitude foi colaborar prontamente com a polícia e com a justiça, inclusive fornecendo os documentos que eu tinha, fui testemunha do caso, enfim, quando eu menos vi, eu estava dentro do processo, eu, minha secretária, o porteiro, todo mundo era testemunha já e chamei. Então, acabou que eu virei o delegado dentro do próprio condomínio e comecei a atuar no sentido de colaborar para que aquela pessoa fosse realmente... que a polícia tivesse, né, acesso a ela de uma maneira mais difícil, mais fácil. E eu me recordo que... depois eu fiquei pensando, a gente é jovem, faz cada coisa, né? Mas eu mesma foi quem ligou para a polícia a hora que ele chegou no prédio. Na hora que ele chegou no prédio, eu liguei para o delegado e falei, olha, o homem está aqui. Se você quiser encontrá-lo, ele acabou de chegar. Então, o síndico, ele passa realmente por situações assim incríveis, inusitadas, em que você não sabe nem se está fazendo a coisa certa ou errada, mas você é sempre responsável por tudo, o tempo inteiro, né? A responsabilidade civil e criminal do síndico, né, Verdade. perante o condomínio, ela é enorme. Inclusive, Débora, eu tive essa semana, eu sou conselheiro do CRES, tivemos essa semana a reunião do CRES, a plenária do CRES, e os corretores estavam falando disso. Muita fraude na locação de imóveis, muito documento falso. A pessoa pega um documento de uma pessoa lá de outro lugar, troca a foto, faz um documento falso com a foto dela e aluga o imóvel. Às vezes até compra o imóvel, financia junto o Santander, a Caixa Econômica Federal, e o caso chegou ao financiamento, o banco chegou a pagar o imóvel. Então, assim, é muito cuidado com isso, pessoal. Sem dúvida nenhuma, né, Paulo? É uma questão criminosa, inclusive, Exato. né? É uma questão... estelionato, né? Isso é bandido, a pessoa tem que ir para a cadeia. Inclusive, a gente orienta os nossos telespectadores a fazerem a identificação de todos os condôminos regularmente. Não é chamar recadastramento uma vez ao ano, exigir ou mais, que... né? Ou até mais, né? E tá exigindo, enfim, que foto, esses né? condôminos... Exato, Lógico que alugarem os inquilinos, que eles informem, apresentem um contrato, né, de locação perante a administração do condomínio para que haja um controle maior desses dados, enfim. E os imóveis que são vendidos também. E nós sabemos hoje que há muitos distratos. As construtoras, elas estão enfrentando crises também, né? E há aí uma chuva de ações na justiça. Eu, que sou advogada, eu tenho acompanhado esses casos, né, de distratos de contratos de compra e venda. Então, da noite para o dia, aquele condômino deixa de ser condômino, né,
E o imóvel retorna à propriedade da própria construtora. Né? O Flávio tem alguma história? Como é que Olha, é, Flávio, essa questão de... eu costumo dizer que eu vou, quando eu realmente minha gestão no Life terminar, eu vou escrever um livro, porque aquilo ali foi realmente... Existem casos aqui, se eu fosse citar, que a gente não terminaria o programa. Mas tem um especial que não é nem um caso... É notório, mas não é um caso curioso. Mas foi uma grande vitória da nossa gestão. Inclusive, essa vitória ela teve participação, inclusive, da doutora Débora Brito, né? Ah, que maravilha! Que foi a exclusão de um condômino antissocial proprietário, né? O afastamento de um condômino antissocial proprietário do Life Resort. E isso foi uma batalha muito dura, muito árdua para a nossa gestão, para mim como síndico, psicologicamente também, né? Porque um condomínio antissocial todos sabem que é uma batalha complicada. Foram visitas e mais visitas à delegacia de Exatamente. Polícia, não é verdade, Flávio? Muito, e ameaças EML, delegacia, eu era freguês da 5ª DP ali, né? Sempre tive o apoio da Polícia Civil aqui em Brasília. E o condômino usuário de drogas e também, assim, enfim, com comportamento muito difícil, envolvendo até menores de idade, não é verdade, Exatamente. Então foram 7 anos de história desse condômino. Isso. E, assim, realmente tem que ter muita coragem, como a doutora Janine falou, né? Você Exatamente. tem que ter peito, realmente. O histórico desse condômino era quase uma enciclopédia, de tanta ocorrência. Né? E por mais que se notificasse esse condômino, na realidade não surtia nenhum tipo de efeito. Não surtia efeito porque, nesse caso específico, ele tinha uma condição financeira muito boa e, apesar de alguma inadimplência eventual de multas, ele tinha condição financeira para fazer frente a tudo isso, né? Então foi realmente uma grande vitória e que possivelmente vai se tornar uma jurisprudência também, né, doutora? Com certeza. Inclusive foi o primeiro caso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né? Desembargadora Ana Maria, ela concedeu em sede de liminar o afastamento desse condômino, né? E o processo continua correndo, já está aí nos tribunais superiores, inclusive ao julgar o mérito, né, o mérito da causa seria a obrigação de não morar, né, o afastamento definitivo. Então esse condômino ele não pode nem sequer fazer a própria mudança, né, ele não pode adentrar dentro dos limites ali do condomínio Life Resort, e eu acredito que realmente é uma grande vitória, fez jurisprudência aqui no Distrito Federal, porque os síndicos realmente eles têm enfrentado bastante essa situação do antissocial, né? E aí tem a multa ali do Código Civil, que é o quíntuplo, o décuplo, você leva em assembleia e aquela situação não se estanca. E pode muitas vezes vir a levar até a situações mais graves, Exatamente. Conflitos de morte, enfim, de agressões físicas, né? Então foi na esfera civil onde nós conquistamos realmente. Foi uma verdadeira luta entre o direito à propriedade, né, doutora, e o direito à dignidade da né? pessoa humana. Não, na realidade, a dignidade de 1.100. Né? Inclusive, eu depois que eu me tornei síndico, Paulo, eu comecei a achar a sentença bonita. Eu não sou advogado, não tenho formação em direito nenhuma. Minha formação é na área de TI, né? Mas eu comecei a achar a sentença bonita, entendeu? Inclusive, nesse caso específico, assim, a sentença foi tão bonita realmente. O juiz chegou a citar a Bíblia, né, na sentença. Foi um negócio bastante forte. Eu sou muito corajosa, na realidade, né? Eu enfrento, assim, alguns assuntos que muita gente duvida, né? Como é que você vai tirar alguém da sua própria casa? Então, não é, na realidade, tirar alguém da sua própria casa, mas é proteger a casa de alguém. Exatamente. Né? Então, onde acaba o direito de um, começa o direito do outro. Não é verdade, Paulo? É verdade. Débora Brito, infelizmente, estamos chegando ao fim. Então, vamos para as considerações finais, né? Com certeza. Eu gostaria que a Janine Brito, que é minha mãe, inclusive esse programa eu estou muito emocionada, porque são convidados especiais, né? O Flávio Magalhães, que é um cliente meu da área condominial já há bastante tempo, e não tenho palavras para dizer o quanto, né? A minha mãe é sempre convidada aqui do programa Entender Condomínio, sempre bem-vinda, e para mim é uma grande honra recebê-los.
Então, por gentileza, a sua mensagem ou uma frase para que o nosso telespectador seja honrado com as suas palavras. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fiquei extremamente feliz de ver aqui a desenvoltura da minha filha neste programa, de ter sido convidada pelo Paulo Melo, que é uma pessoa que eu respeito muito, profissional atuante, e de estar aqui também hoje na presença do amigo Flávio. Então, o que eu tenho a dizer é que condomínio é sempre uma coisa muito importante na vida de todos nós, porque nós vivemos em condomínio. O ser humano é um ser gregário e hoje, no mundo moderno, se vive em condomínio o tempo inteiro. Você vai a um shopping center e você está dentro de um condomínio. Então, que sejam pensadas realmente com muita seriedade todas as medidas que forem tomadas no sentido de que se aprimore as relações dentro de um condomínio e, especialmente, que elas estejam sempre com total observância da lei. Fiquei muito feliz com o convite. A Ferragens Pinheiro agradece, através de mim, a oportunidade de participar desse programa. Muito obrigada. Obrigado, seja bem-vinda. Eu, em primeiro lugar, também gostaria de falar que a recíproca também é verdadeira e gostaria de agradecer a doutora Débora e ao Paulo Melo, né? E principalmente também parabenizar a Sossíndicos. Eu fiquei sabendo esses dias que a Sossíndicos viabilizou, né, um curso de pós-graduação junto ao, não sei se é SESC ou Senac. Senac. Para os síndicos, né, iniciativa nobre e tão necessária. E a gente acompanha o Paulo há muito tempo também, né, com as ações, né, da Sossíndicos e toda essa luta, né, Paulo? E eu gostaria muito de agradecer, é uma honra para mim também participar desse programa, junto a amigos, né? E é isso. Com certeza, né? O Life agradece muito. Com certeza. Foram muitas mudanças positivas na gestão do Flávio Magalhães, grande síndico do Life Resort. Sofredor. Eu também quero agradecer. Hoje nós estamos aqui com 2 grandes líderes, né? O Flávio Magalhães é um grande líder, um grande condomínio que ele atua, faz um trabalho muito bem feito. Parabéns, continue fazendo esse trabalho que você faz. A Janine, sem palavras para ela. Ela, para mim, é uma das maiores empreendedoras do Distrito Federal, uma das maiores mulheres do Distrito Federal, que faz, que realiza e que constrói. Né? Parabéns, Janine, continue fazendo esse trabalho que você faz. Obrigada. Continue tentando retomar o desenvolvimento do DF. O desenvolvimento vai retomar, queira o Hollenberg sim ou não, vai retomar, e você participa muito disso. Parabéns, continue assim. A Débora Brito, muito obrigado, Débora Brito, por caminharmos juntos, estamos caminhando juntos esse ano, e parabéns, continue com esse trabalho também, Débora Brito. É verdade, Paulo Roberto Melo. Então não percam a nossa 6ª edição do programa Entender Condomínio na TV.